pode ser que o treinador diga o que o time tem que fazer em campo, mas se os erros individuais persistem, muito dificilmente a gente vai conseguir sair com um resultado positivo. Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre Fortaleza e Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Santos foi derrotado por 4-0 e foi a estreia, né, do nosso novo treinador, o Aguirre. Ele já chegou com um problema para resolver, já que a gente não tinha 3 dos nossos jogadores titulares, porque eles estavam suspensos, e também toda a questão do Marcos Leonardo aí nessa negociação dele. Bom, os jogadores suspensos: João Paulo, Lucas Lima e Mendonça. Então, do nosso time titular ali, nós estávamos sem 4 jogadores. E o Aguirre precisou preencher esses espaços dentro de campo, né? O Vladimir foi pro gol, o João Lucas acabou entrando ali e atuando como um ponto. O Gabriel Inocêncio entrou ali como o lateral mesmo de ofício e o João Lucas entrou um pouco mais à frente ali. No nosso ataque, nós tivemos no lugar do Marcos Leonardo ali, a gente teve o Julio e o Lucas Braga entrando do outro lado. Nosso meio-campo ali foi composto então por Fernandes, Dodge e Jean Lucas, Dodô na outra lateral, Bassi e Joaquim formando a dupla de zaga. O Santos, por um certo momento ali, até inclusive boa parte do primeiro tempo e o início do segundo tempo, conseguiu fazer com que a proposta inicial do Aguirre fosse cumprida, né? Soube se defender bem e segurar o Fortaleza, que pouco fez. Inclusive, se você assiste ao jogo, você não vê o Fortaleza jogando bem o suficiente para vencer o jogo por 4-0. Então, querendo ou não, esse resultado é um resultado mentiroso pro lado do Fortaleza, porque o jogo não foi para 4 gols. A questão é que o Santos, infelizmente, toma um gol e acaba esquecendo de fato como se joga futebol, entra em parafuso, fica muito nervoso em campo e tudo começa a dar errado. E aí a gente toma o segundo, o terceiro e o quarto. Foi basicamente isso. E boa parte dos gols que a gente toma, né, como sempre já vinha acontecendo há um tempo, são erros individuais. Então, pode ser que o treinador monte uma defesa sólida, pode ser que o treinador diga o que o time tem que fazer em campo, mas se os erros individuais persistem, muito dificilmente a gente vai conseguir sair com um resultado positivo. Muito dificilmente a forma que o treinador monta o time funciona. O Aguirre ontem, por exemplo, ele tomou algumas decisões que eu não teria tomado, mas ok. A gente tem que dar um certo desconto, porque é o primeiro jogo dele, mesmo que sendo um desastre, foi o primeiro jogo dele. Ele chegou essa semana. Só que foi como eu disse para vocês, gente, aos vídeos atrás aí. O Santos, infelizmente, já não tem mais tempo para cometer erros. Na próxima rodada, a gente já vai estar entrando no retorno, segundo turno, batendo na nossa porta. E a gente tá aí no Z4 com um time que precisa encaixar, precisa entrosar e que não consegue tomar um gol e continuar bem na partida. Acaba entrando em desespero ali e complica ainda mais a situação no jogo. O Fortaleza, como eu disse, não fez uma boa partida. O Santos também não fez uma partida de encher os olhos, senão não teria tomado 4-0. Mas antes, quando o jogo estava 0-0 ainda, o Santos pelo menos jogava, entendeu? Coisa que não vinha acontecendo. O Santos, pelo menos, estava tentando competir. Mas a gente esbarra naquele mesmo problema. O Julio conheceu o problema que o Marcos Leonardo enfrenta, que é jogar sozinho lá na frente. A gente tinha o Lucas Braga em campo, o João Lucas fazendo esse papel de ponta, mas quando a bola chegava lá na frente, nas raras vezes que chegava, o Julio tinha que tentar resolver sozinho. Exatamente esse é o problema que o Marcos Leonardo sempre enfrenta ali no nosso ataque, né? Não tem essa aproximação do time de meio campo e ataque. Isso não acontece, infelizmente, não acontece. No segundo tempo, alguns jogadores entraram, né? A gente teve a entrada do Luan Dias, a gente teve a entrada do Bruno Mezenga. Eu senti muito a não entrada do Nonato, eu acho que era um jogo que podia testar ele. Tudo bem que acabou mexendo ali no momento que o Santos já estava se perdendo na partida. Mas mesmo assim, gente, se a gente traz o jogador e vê que o que a gente tinha no momento não estava dando resultado positivo em campo, então testa o jogador que acabou de chegar, vê o que vira, vê se vai dar bom, vê se não vai dar bom, porque a gente precisa testar, entendeu? A gente precisa testar. Se trouxe o jogador é porque a gente estava tendo essa carência de jogador no elenco. Então, se tem lá ele no banco disponível, manda para jogo. Só tendo, por exemplo, ele entra bem no finalzinho ali do jogo, né? No finalzinho não, tô sendo exagerada. Ele entra aos 25 do segundo tempo, se eu não estiver enganada. Mas, enfim, o Nonato poderia ter entrado nesse jogo também.
Soteldo, eu entendo, né, que tem a questão de eles não estarem 100% fisicamente, por isso o Soteldo entra no segundo tempo, porque estava muito tempo sem jogar, né, o Nonato não é diferente, mas dava para ele entrar também no mesmo tempo que o Soteldo entrou ali para ver o que ia poder acontecer, o que ele poderia entregar em campo, já que o Luan Dias não entrou tão bem assim, né, e o Bruno Mezenga tendo entrado lá na frente não fez muita diferença também, porque, enfim, o problema é como a bola chega no atacante e não o atacante em si. Porque o Julio, ele não fez um mau jogo. Ele, inclusive, segurou muito a bola lá na frente, ele conseguiu vir buscar jogadas. O problema é como a bola chega no atacante. O mesmo problema que o Marcos Leonardo enfrenta, como eu já disse para vocês. Mas, enfim, o Santos fez um primeiro tempo bom, um primeiro tempo competitivo, diferente do que vinha apresentando com o Turra. E quando toma o primeiro gol, infelizmente, acaba acontecendo ali. O que a gente vê? Né? A gente vê o Santos entrar em desespero e já não conseguir mais jogar. E daí acaba acontecendo os demais gols, porque o time, ele meio que se desliga do jogo. Ele se desliga da partida. E isso é preocupante, né? Porque a gente tá sob pressão. O Santos ontem, por exemplo, precisava só de um ponto para escapar do Z4 ali nessa rodada. Porque o Bahia não fez a parte dele na rodada, então o Santos precisava de um pontinho. O empate era suficiente. Mas a gente vai ficar pensando só, tipo, o empate é suficiente? Não, a gente precisa pensar em vencer jogos. Mas eu só tô mostrando para vocês como era fácil o Santos sair do Z4 nessa rodada. Só pontuar. Um ponto tirava a gente. Mas não, a gente acabou tomando uma goleada 4-0 em um jogo que nem foi para tudo isso. Então, é muito triste mesmo e decepcionante, né? Jogos vão passando, rodada a rodada, e a gente vê muita pouca mudança. E quando a gente começa a pensar que a mudança vai começar a acontecer, o Santos acaba sendo humilhado no segundo tempo, né? Os nossos segundos tempos têm sido bem preocupantes. A gente toma um empate contra o Goiás no segundo tempo, no jogo que a gente vencia por 3-1. A gente vence o Botafogo por 2-0 e no segundo tempo a gente toma um empate. A gente perde o jogo pro Fluminense no segundo tempo. Então, assim, o Santos tem pecado muito no segundo tempo. Às vezes até começa bem o jogo, consegue fazer um primeiro tempo ok, mas no segundo tempo acaba, enfim, falhando demais. O que não era para ter acontecido ontem, já que no segundo tempo a gente entrou com jogadores como o Soteldo, né, que poderiam fazer alguma diferença, mas acabou que sozinho não conseguiu fazer muito, né? Infelizmente. Mas é isso, gente. O Santos agora vai pegar o Grêmio na próxima rodada. Primeiro jogo aí do retorno, né? 20ª rodada. E vamos ver o que o Aguirre vai preparar durante essa semana que a gente vai ter para treinar e ver se a gente vai ver alguma mudança. Eu espero que ele vá com um time, assim, que a gente almeja, né? Que ele não fique insistindo em erros. Ontem, por exemplo, ele colocou o Camacho em campo. Só que o Camacho é até aceitável a entrada dele, né? Por mais que não seja o jogador preferido da torcida, é aceitável porque o Camacho ele entra no lugar do Fernandes que está amarelado. E para essa posição a gente só tem o Camacho e o Fernandes agora, porque o Sandri tá lesionado, o Alisson tá lesionado, então a gente só tem esses dois jogadores para posição. Então, quando não for o Fernandes, que não tá vivendo uma boa fase também, vai ser o Camacho. Quando não for o Camacho, vai ser o Fernandes, senão a gente não vai ter um marcador ali. Então, nós temos uma equipe limitada, né, em algumas posições, a gente tem ciência disso, mas a verdade é que a gente tem que saber lidar com esses pontos também, né? Não adianta criticar, tipo, o Aguirre foi lá e colocou o Camacho, né? Mas vamos observar a situação, porque não é só o fato dele ter colocado o Camacho. O Camacho era a única peça que ele tinha ontem para colocar naquela posição. Então, improvisar jogador também ali não ia dar certo, né, gente? Eu não sou a favor de ficar improvisando jogador. Por exemplo, o João Lucas ontem, ele entrou improvisado ali como ponta. Eu não gosto desse tipo de escolha, né? Mas enfim, acabou fazendo isso. No segundo tempo, o Patati entra até bem no jogo, ele consegue fazer algumas jogadas ali, mas nada que de fato leve perigo. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui então. Comenta o que vocês acharam do jogo e se vocês estão confiantes, né, pra essa sequência do Santos no Campeonato Brasileiro. Eu sei que perguntar isso depois de uma goleada é meio aleatório, mas enfim, a gente tem que ter um pensamento positivo, né? Quem sabe o Aguirre vai conseguir colocar a casa no lugar. Porque, como eu disse pra vocês, foi só o primeiro jogo que ele tá no comando, foi só uma semana de treinamento, então muita coisa pode acontecer ainda, e a gente tem 19 jogos pra melhorar no campeonato e nos livrar,
do Z4. É isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.